Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Hoje eu vou te mostrar 10 sinais de que você pode estar sendo alvo de feitiçaria. E mais do que isso, vou te mostrar o que fazer diante de cada um desses sinais. Porque o nosso Deus é maior. Sempre foi, sempre será. Ao longo de décadas de ministério, de missas, de confissões, de encontros com pessoas de todo o Brasil e do mundo, eu aprendi uma coisa. O mal existe, ele age, ele tem estratégias e muitas vezes ele age por meio daquilo que a tradição chama de feitiçaria. Eu sei que essa palavra pesa, eu sei que ela assusta, mas prefiro te falar a verdade com amor do que te deixar perdido sem entender o que está acontecendo com a sua vida. Sem muita enrolação, vamos já ao primeiro sinal. O primeiro sinal é aquela sensação de que tudo desanda ao mesmo tempo. Não é uma coisa só que vai mal, é tudo. O trabalho trava, o relacionamento esfria, a saúde dá sinais, o dinheiro escapa das mãos como areia. E você se pergunta: o que eu fiz de errado? Às vezes a resposta honesta é nada. Porque existe uma diferença fundamental entre consequência de erro e ataque espiritual. Quando você observa um padrão de destruição simultânea, quando várias áreas da sua vida começam a desmoronar ao mesmo tempo, sem uma causa lógica aparente, isso é um alerta. A feitiçaria não trabalha com sutileza quando quer resultados rápidos. Ela vem para devastar. E o devastamento costuma ser amplo, simultâneo e desproporcional ao que você está vivendo. O segundo sinal é a presença de sonhos perturbadores e repetitivos. Não estou falando de pesadelo ocasional, porque todo mundo tem. Estou falando de um padrão, sonhos com serpentes, com perseguições, com figuras que te ameaçam, com lugares sombrios que parecem reais demais, sonhos em que você acorda com medo, com o coração acelerado, com aquela sensação de que algo te tocou de fato. A dimensão do sonho é uma porta, e quem trabalha com o mal sabe muito bem como entrar por essa porta. A Bíblia é cheia de referências ao sonho como campo de atuação espiritual, tanto do bem quanto do mal. Quando seu sonho se torna um campo de guerra noturna, quando você acorda mais cansado do que foi dormir, preste atenção, seu espírito está sendo atacado enquanto sua guarda está baixa. O terceiro sinal é o afastamento repentino e inexplicável das pessoas que você ama. De repente, sem briga, sem motivo claro, as pessoas que eram próximas começam a se distanciar, os amigos somem, a família fica estranha, o cônjuge endurece e você tenta reatar, tenta entender, tenta conversar, mas parece que há uma parede invisível entre você e todos ao seu redor. Isso não é paranoia. Isso é um dos efeitos mais documentados da ação espiritual maligna, o isolamento. Porque quando você está só, você fica fraco. Quando você perde sua rede de apoio, sua fé enfraquece, sua resistência cai, seu discernimento vai embora. A feitiçaria muitas vezes começa exatamente aqui, quebrando vínculos, afastando intercessores, deixando você exposto. O quarto sinal é a sensação física de peso, cansaço e mal-estar. Sem explicação médica, você vai ao médico. Os exames voltam normais, mas você se sente pesado. Um cansaço que não vai embora nem com descanso, uma dor difusa que migra de lugar, que some e volta, que não tem nome, uma sensação de pressão na cabeça, no peito, nos ombros, como se alguém tivesse colocado um fardo invisível sobre você. O corpo humano é sagrado, é templo do Espírito Santo e ele responde à dimensão espiritual. Quando algo ataca a sua alma, seu corpo sente. E quando os médicos não encontram a causa, não descarte a dimensão espiritual. Não estou dizendo para abandonar a medicina, estou dizendo para não ignorar o que a medicina não consegue ver. O quinto sinal é o bloqueio inexplicável nas suas conquistas.
Você trabalha, você se esforça, você faz tudo certo, mas no momento de colher o fruto, algo sempre interfere. A promoção some. O negócio fecha um dia antes de deslanchar. O relacionamento quebra exatamente quando estava ficando bom. A oportunidade escorrega das mãos. E isso acontece de forma repetida, sistemática, como se houvesse uma força ativa impedindo que você chegue ao seu destino. Isso tem nome na espiritualidade, é chamado de laço, de amarração, de bloqueio espiritual. E ele funciona exatamente assim, como uma parede invisível que você não vê, mas sente toda vez que tenta avançar. O sexto sinal é a sensação de presença e o medo sem causa aparente. Você está em casa, sozinho, e de repente sente que não está só. Não é imaginação fértil, não é filme de terror que você assistiu. É uma certeza no corpo, uma friagem que não vem do ar-condicionado, uma sensação de ser observado, de ser seguido, de que algo está à sua volta. Crianças e animais que têm a percepção espiritual menos bloqueada que a dos adultos reagem a essas presenças antes de você. Se seu cachorro late para um canto vazio, se seu filho chora sem motivo e aponta para um lugar, se gatos se agitam sem razão, preste atenção. O mundo espiritual é real. E às vezes ele se manifesta de formas que o racional tenta descartar, mas o coração sabe reconhecer. O sétimo sinal é a descoberta de objetos estranhos na sua propriedade. Penas amarradas com linha vermelha, frascos enterrados no jardim, pedaços de tecido com algo dentro, bonecos, papéis escritos com nomes. Velas queimadas na sua porta. Eu já ouvi centenas de relatos como esse ao longo do meu ministério. Pessoas que encontraram coisas no portão de casa, dentro da gaveta do trabalho, embaixo da cama. Quando você encontra algo assim, não toque com as mãos nuas se puder evitar. Não examine com curiosidade. Ore, chame um sacerdote. Peça uma bênção da casa. Essas coisas não são folclore, não são superstição, não são invenção de mente perturbada. São objetos utilizados como âncoras, como pontos de contato para que a ação espiritual maligna tenha um endereço, um alvo concreto. E quando você os remove com oração e autoridade espiritual, o efeito se dissolve. O oitavo sinal é a mudança abrupta de comportamento e pensamentos que não parecem seus. De repente você começa a pensar em desistir de tudo. Pensamentos de abandono, de fuga, de autodestruição. Pensamentos que você olha e pensa, isso não sou eu. Uma raiva que vem do nada e que você não consegue controlar. Uma tristeza profunda que não tem razão de ser, uma compulsão que surge sem história e a sensação estranha de que você está sendo guiado por algo que não é você mesmo. A igreja reconhece que o mal pode influenciar o pensamento, pode insinuar, pode sugerir, pode instalar padrões de pensamento que minam a fé, destroem relacionamentos e levam a pessoa a agir contra si mesma. Quando seus pensamentos começam a ser seus piores inimigos, quando a voz dentro de você fala coisas que você jamais diria em sã consciência, isso precisa de atenção espiritual séria. O nono sinal é a resistência crescente à oração, à missa e ao sagrado. E esse é talvez um dos sinais mais sutis e mais perigosos de todos, porque ele se disfarça de preguiça, de falta de tempo, de falta de vontade, mas existe uma diferença entre a preguiça humana comum e aquela resistência que parece vir de fora, que aumenta exatamente quando você tenta se aproximar de Deus. Você tenta orar e uma inquietação inexplicável toma conta de você. Você entra na igreja e um desconforto físico surge do nada. Você pega a Bíblia e sua mente vai embora dispersa, agitada, incapaz de se concentrar. O inimigo sabe que a oração é sua arma mais poderosa, então ele ataca exatamente aí. Ele coloca obstáculos, distrações, desânimos, tudo para te afastar da única fonte que realmente pode te libertar.
Quando você sente essa resistência crescente, não ceda, empurre, force a oração, chame o nome de Jesus em voz alta, porque o simples ato de insistir já é vitória. E o 10º sinal, que eu deixei por último, não porque seja o menos importante, mas porque é o que precisa de mais cuidado para ser entendido, é a sensação de que Deus foi embora. A sensação de abandono espiritual, aquela seca interior que você não consegue explicar. Você ora, mas não sente nada. Você vai à missa, mas parece que as palavras não chegam. Você lê a Bíblia, mas o coração fica frio. E uma voz sussurra: Deus esqueceu de você, Deus não te ouve, Deus não existe. Essa é a mentira mais antiga do mundo. E ela é também uma das armas mais utilizadas pela feitiçaria, pela ação espiritual do mal. Porque quando você perde a sensação da presença de Deus, você perde tudo. Você perde a resistência, a esperança, a proteção. Mas eu preciso te dizer com toda a autoridade que tenho como sacerdote de Cristo, a ausência da sensação de Deus não é a ausência de Deus. Ele está lá, ele nunca saiu. E o que o inimigo fez foi bloquear sua percepção, não a presença divina. Agora você pode estar se perguntando: e o que eu faço com isso tudo? Padre, eu me identifiquei com 5, 6, 7 sinais. O que eu faço agora? Primeiro, não entre em pânico. O pânico é exatamente o que o inimigo quer. Porque o pânico paralisa, o pânico dispersa o pensamento, o pânico te impede de agir com clareza e fé. Você precisa do oposto do pânico. Você precisa de serenidade fundamentada na fé. Segundo, procure a igreja. Não a igreja como instituição fria e distante, mas a igreja como corpo vivo de Cristo. Procure um sacerdote de confiança, peça uma bênção pessoal, uma bênção da sua casa. Se possível, participe de um retiro espiritual, de uma missa de cura e libertação. A Igreja Católica tem todo um arsenal espiritual para essas situações e ele existe exatamente porque essas situações existem. A Igreja nunca negou a realidade do mal. Ela o enfrenta com a força dos sacramentos. Terceiro, retome a confissão. Eu sei que parece simples demais, mas a confissão não é um ato simbólico, é um sacramento real, com poder real, que rompe laços espirituais que nenhum outro instrumento humano consegue romper. Quando você se confessa com sinceridade, você fecha portas. Portas que o mal usa para entrar, para permanecer, para agir. A confissão é a chave espiritual que restaura a sua armadura. Quarto, cerque-se de oração constante. Não de oração mecânica, repetida sem sentimento, mas de oração viva, conversada, íntima. Fale com Deus como você está falando comigo agora. Conta para Ele o que está sentindo. Chama Nossa Senhora. Invoca seu anjo da guarda. A intercessão dos santos não é superstição, é comunhão dos santos. É a grande rede de apoio espiritual que você tem disponível a qualquer hora, em qualquer lugar, completamente de graça. Quinto, não alimente o elo. Isso significa corte relacionamentos que te afastam de Deus. Corte práticas, mesmo as que parecem inofensivas, que abrem portas espirituais. Cartas de tarô, consultas a médiuns, rituais sincréticos, jogos que brincam com o oculto. Eu não digo isso para julgar quem já caiu nessas armadilhas. Eu digo para te proteger de continuar alimentando um elo que você quer romper. Você não pode pedir libertação com uma mão e segurar o que te aprisiona com a outra. E sexto, mais importante de tudo, não enfrente isso sozinho. A solidão espiritual é o ambiente favorito do mal. Busque uma comunidade de fé, um grupo de oração, uma família espiritual, pessoas que oram com você, que intercedem por você, que te sustentam quando sua fé fraqueja, porque vai haver momentos em que a sua fé vai fraquejar. E nesses momentos, você vai precisar da fé dos outros te carregando até você conseguir de novo. Eu quero te dizer uma coisa agora.
E eu quero que você guarde isso no coração com toda a força que você tiver. A feitiçaria tem poder, sim. Eu não vou mentir para você e dizer que não tem. O mal age, o mal ataca. O mal tem estratégias sofisticadas e antigas, mas esse poder é sempre relativo, sempre limitado, sempre subordinado a um poder maior, e esse poder maior tem nome, tem rosto, tem cicatrizes nas mãos, chama-se Jesus Cristo. Nenhuma amarração é mais forte do que o sangue derramado na cruz. Nenhuma feitiçaria sobrevive diante da Eucaristia recebida com fé. Nenhum ataque espiritual resiste a uma alma verdadeiramente rendida a Deus. E isso não é consolo barato, não é frase bonita para animar você. É a realidade mais concreta que existe no universo espiritual. O mal sabe disso melhor do que qualquer um de nós. Por isso ele foge quando o nome de Jesus é pronunciado com convicção. Por isso ele treme quando você entra na confissão. Por isso ele recua quando você se ajoelha e diz: Senhor, eu preciso de ti. Você não foi abandonado por Deus. Você não foi esquecido. Você não está sendo destruído. Você está sendo testado, sim. Você está sendo atacado, talvez. Mas você não está sem proteção. Nunca esteve. E tudo que o inimigo planejou para te destruir, Deus pode usar para te fortalecer, para te aprofundar, para te transformar numa pessoa de fé mais intensa e mais real do que você jamais imaginou ser possível. A sua história não termina aqui. Não termina numa lista de sinais, não termina no diagnóstico de um ataque espiritual. A sua história continua, e ela continua com você de pé, com Deus ao seu lado, com Nossa Senhora te cobrindo com o manto, com os anjos na batalha por você. Então eu te peço, não fuja da luta, não finja que não está acontecendo, mas também não entre em desespero. Entre na luta com a única arma que sempre vence, a fé, a oração, os sacramentos, a comunidade, o nome de Jesus repetido sem vergonha, sem medo, no silêncio do quarto ou no meio da praça. Você é filho de Deus. E filho de Deus não fica de joelhos diante do inimigo. Fica de joelhos diante do Pai. E quando você está de joelhos diante do Pai, ninguém no mundo espiritual ou físico tem poder sobre você. Eu fico aqui rezando por você, pedindo a Deus que tudo o que foi falado aqui hoje não fique só no conhecimento, mas desça para o coração, vire convicção, vire atitude, vire oração, vire libertação concreta na sua vida. Cuide da sua alma, cuide da sua fé, cuide dos que você ama e não deixe o inimigo ter a última palavra, porque a última palavra já foi dada, foi dita há 2000 anos numa cruz, e essa palavra foi: está consumado. E o que Deus consumou, ninguém desfaz. Se esse conteúdo tocou o seu coração, se você se identificou com algum desses sinais, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo agora. Coloca na mão de quem está sofrendo, de quem está confuso, de quem está achando que não tem saída. Porque esse vídeo pode ser exatamente o instrumento que Deus estava esperando para chegar até essa pessoa. E não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira, porque o que está te esperando lá pode ser exatamente a continuação do que Deus começou a fazer na sua vida hoje.